A ideia de trazer essa palestra aqui foi baseado nessa pergunta que está colocada aí, né, que vocês viram ao longo dessa semana. Quem aqui acredita que os dentes são capazes de se regenerar? Sim. Quem acredita que sim, levanta a mão. Tem um pouquinho menos da metade. Quem acredita que não? Quem está na dúvida? Então tá bom. Então depois no final a gente vai retomar essa mesma pergunta para ver se a gente chega aí num ponto comum, né? Mas quando a gente não sabe alguma coisa, o que a gente costuma fazer? Perguntar para quem? Para o Google, né? Aí a gente coloca lá no Google e pergunta aí, Google, os dentes são capazes de se regenerar? O que será que vai aparecer de resposta aí? Aparece muita coisa, né? Aparece pesquisas que falam que sim, os dentes são capazes de se regenerar, não, os dentes não são capazes, e a gente está vivendo um mundo de notícias que podem ser verdadeiras ou não. Vocês estão escutando muito sobre fake news ultimamente, então a gente precisa discernir, diferenciar aquilo que é verdadeiro do que aquilo que é fake news. Então a ideia da gente conversar hoje é justamente para levantar essas questões. Será que a gente consegue de fato, regenerar um dente com células-tronco em 49 dias? O que isso parece? Parece fake? Esse é fake, né? Um tratamento estimula o dente com cárie a se regenerar sozinho. O que vocês acham desse? Sozinho não é, né? Porque se foi feito um tratamento, ele não regenerou sozinho. Mas existem tratamentos que estimulam a regeneração das diferentes estruturas do dente. O dente ele não é formado só por uma única camada de tecido branco, como a gente observa quando alguém sorri. O dente ele é formado por muitas estruturas e essas estruturas, muitas são capazes de se regenerar, né? Então, dente pode se regenerar sozinho. 2 estudos anunciam o fim das obturações e das dentaduras. Seria a solução de todos os problemas, né? Se isso fosse possível. Mas as pesquisas estão caminhando bastante, mas nós ainda não chegamos nesse ponto. O que a gente tem hoje para utilizar são materiais odontológicos que o dentista coloca no dente do paciente e esses materiais estimulam o dente a se reparar. Por que a gente precisa reparar um dente? Por que vocês acham que a gente precisa reparar algum dente? Porque o dente tem uma doença. O que é a doença mais comum que vocês escutam que o dente pode ter? Cárie. O que é cárie? Quem quer falar uma definição? O que acredita que é cárie? Tem um grupo aí do semestre passado que trabalhou com esse assunto. Pode falar. Isso, é uma bactéria que come o dente, né? E aí quantas bactérias a gente tem na boca? Muitas. 100? 200? 700 bactérias a gente tem diferente na boca. Ou talvez um pouquinho mais que isso. Mas nem todas essas bactérias são bactérias que causam cárie. Algumas vivem ali em harmonia com os tecidos que estão presentes na boca. Mas algumas bactérias podem levar à destruição do dente, que a gente chama de um processo de desmineralização. O dente é uma estrutura mineralizada, e aí quando ele perde mineral, acontece a lesão de cárie, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, uma lesão de cárie bastante avançada, que já está comprometendo o dente numa grande perda de estrutura desse dente. E vocês acham que é possível regenerar esse tipo de lesão de cárie que eu mostrei para vocês ali atrás? A gente pode regenerar ou a gente pode tratar para estimular o dente a regenerar? Então, quando uma lesão está naquela extensão, com muito comprometimento de tecido, o que a gente pode fazer é tratar o dente e fornecer para ele sinais para que ocorra uma reparação maior desse tecido. Mas, de fato, a gente não vai conseguir produzir uma nova quantidade de mineral para repor tudo aquilo ali que foi perdido. Porque naquela situação, a perda de tecido é muito grande. Normalmente, quando a gente pensa em
atendimento odontológico, tem uma consulta no dentista. E aí, vai todo mundo tranquilo ou tem alguém que tem medo aí? Ninguém tem medo? Vai todo mundo tranquilo? Normalmente está associado com dor, tem aquele barulho do motorzinho, né? Então, se a gente conseguir um tratamento regenerador que acabe com isso, seria uma situação ideal. Ideal, mas ela ainda não existe hoje. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, mas ainda nós estamos longe dessa realidade. O que a gente tem de realidade hoje é que quando a gente coloca... Então, por exemplo, aqui a gente tem um dente que está destruído. Tem um dente que está destruído, vocês podem ver que ele está muito menor do que os dentes do lado. A gente consegue restabelecer a estrutura, a função dele, utilizando alguns materiais odontológicos. Não é de fato uma regeneração, é uma reconstrução desse dente com alguns materiais que são resinas, diretas, indiretas, diferentes materiais que podem ser utilizados para restabelecer não só a função, mas também a estética desse dente. Bom, mas existem formas de regenerar estruturas e a partir de agora a gente vai falar sobre essas maneiras de regenerar que não são relacionadas à restauração do dente ou à colocação de material que não é do nosso próprio organismo. Então, antes da gente começar a falar sobre a regeneração, a gente vai olhar para o dente agora e conhecer os componentes das estruturas que fazem parte desse dente. Então, a parte branca que a gente vê na boca quando alguém sorri, ela é chamada de esmalte. É a camada mais superficial do dente e ela é praticamente composta só de mineral, só de cálcio, fosfato, de íons, que são importantes porque dão uma resistência para esse dente. Embaixo do esmalte existe uma outra camada que é chamada dentina. E essa camada é uma camada mais amarelada. E diferente do esmalte, ela é porosa. Existem muitos túbulos no interior desse tecido e dentro desses túbulos tem um tecido conjuntivo vivo. E esse tecido conjuntivo, ele leva todos os estímulos que chegam ali na dentina para o terceiro tecido que compõe o dente, que é a polpa. Que é por isso que a gente tem dor quando tem uma lesão de cárie, por exemplo, porque o estímulo chega na dentina, quando ele chega na dentina, ela tem vários túbulos, aquele estímulo chega até na polpa e na polpa dá um sinal que tem alguma coisa errada ali. É a dor. A dor é esse sinal de que alguma coisa está acontecendo no dente. E existe uma quarta estrutura que está em volta da raiz do dente, e essa parte a gente não consegue ver na boca, porque ela fica lá no interior do tecido ósseo, que é chamado de cemento. Então, quando a gente fala de dente, a gente está falando de 4 tecidos diferentes: esmalte, dentina, polpa e cemento. Polpa e dentina são muito relacionados, eles são estruturalmente diferentes, mas são basicamente o mesmo tecido. Um está muito ligado no outro, porque a dentina tem muitos túbulos e a polpa está dentro desses túbulos da dentina. Mas a gente tem todos esses constituintes. Então, vocês imaginam que regenerar 4 tecidos diferentes com constituição diferente não é uma tarefa muito simples. A gente tem que pensar na especificidade de cada um desses tecidos para poder estimular a regeneração de cada uma dessas estruturas. Então, quando a gente pensa em regeneração, a gente vai em reparação, né, que é o termo mais amplo, né, tem um problema e ele vai ser reparado. Esse reparo acontece por meio de 2 processos no nosso organismo. Um processo chamado regeneração e o outro chamado cicatrização. Alguém sabe a diferença entre os dois? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O que é melhor a gente ter, regeneração ou cicatrização? Regeneração. E o que é uma cicatrização? É uma proteção do machucado. Então, as duas formas são 2 formas de reparo diferentes, né, que são produzidas em situações distintas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão mais superficial, que não danifica toda a camada de células, eu posso ter uma regeneração dependendo da região que isso acontece. Na pele, por exemplo, se for um corte mais superficial. Por outro lado, se eu tenho uma lesão maior, mais acentuada, normalmente eu não vou conseguir estimular a regeneração desse tecido. O que vai acontecer ali é a formação de um tecido fibroso e vai permanecer como uma cicatrização.
Então existem essas duas formas de reparo, regeneração e cicatrização, e as duas formas estão presentes no dente. Voltando ao esmalte, né, porque agora nós vamos falar sobre os problemas que acontecem nesse esmalte e como ele pode ser reparado. O esmalte ele é um tecido que eu falei basicamente de conteúdo mineral, né, 86% da estrutura dele é formada por cálcio, por fosfato, e esses íons eles estão presentes na forma de cristais de fosfato de cálcio e de hidroxiapatita, que é o principal constituinte do esmalte humano. E a gente consegue observar esse esmalte aqui, um corte longitudinal de um dente, em que a gente observa essas estruturas, né? Uma microscopia aqui por desgaste, que a gente vê a estrutura do esmalte em contato direto com a dentina, né? E a dentina a gente observa a presença desses túbulos e canalículos que vão lá para o interior do dente. Então, se eu como um açúcar, um doce, o que acontece com esse açúcar na minha boca? O que aqueles micro-organismos ali que vão causar a cárie vão fazer com esse açúcar? Isso. Eles vão produzir ácido. E esse ácido vai deixar o pH ali da boca muito mais baixo e vai levar à dissolução ou à desorganização do esmalte dentário a partir da perda desses cristais de hidroxiapatita. Então a gente tem aqui de um lado um esmalte que a gente chama rígido, uma boca rígida, um sorriso sadio, né? Então um dente brilhando, para uma situação que perdeu o mineral. Qual que é a principal diferença que a gente vê nessa imagem para essa imagem? Que não tem brilho, né? A gente vê que não tem brilho, a gente vê essa estrutura branca aqui perto da gengiva. Isso daí já é um início da desorganização, início do processo de cárie, é o primeiro estágio da lesão. O esmalte fica mais opaco e vai perdendo esse brilho e gerando essa lesão, que é chamada de lesão de mancha branca, na região mais próxima da gengiva. Por que fica ali mais próximo da gengiva? Porque é onde está a placa, né? A placa fica aderida ali, é um lugar que a gente escova com menos frequência, ou quando durante a mastigação o alimento não vai remover aquela placa ali próxima da gengiva, então aquele ácido vai ficar em contato por muito tempo ali naquela região. E aí, se eu tenho uma situação como essa, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que ir no dentista, óbvio. É óbvio não, ótima resposta a sua. Tem que ir no dentista. De fato, tem para ele te falar o que você tem que fazer. Mas vocês acham que nessa situação já tem que colocar uma broca aí, limpar essa mancha branca, colocar um material ou não? Sim? Isso. Então aqui tem várias opiniões diferentes, né? Tem gente que está achando que tem que colocar uma broca, limpar e colocar um material. Outros estão falando, uma limpeza é suficiente. O que está acontecendo nesse esmalte é que ele está sendo desmineralizado. Um ponto positivo é que nesse estágio que a gente está vendo aqui, quando tem essa opacidade, quando tem essa mancha branca, é que o processo é reversível. Então a gente consegue mudar essa situação sem muita intervenção, utilizando alguns produtos para aumentar o ganho de minerais pelo dente, porque o mineral está sendo perdido pelo processo de cárie. Então precisa melhorar o quê? O que vocês acham que precisa melhorar? Escovação, né? Então, qual que é a maneira mais efetiva, mais eficaz de evitar a perda e ganhar e aumentar o ganho de minerais pelo dente? Escovação com pasta de dente contendo o quê? Que já escutaram várias vezes um componente aí muito importante da pasta de dente. Contendo flúor. Porque esse flúor vai facilitar a remineralização dessa estrutura que foi perdida. Não, ele não vai ajudar. Tá? Então vocês vão ver assim que existem várias pesquisas várias pesquisas não, existe uma linha de pessoas que está partindo aí para o carvão ativo como forma de escovação, mas na verdade o que ele faz é uma limpeza do dente, mas não muito efetiva e não atua na remineralização. Tá? Então ele não vai atuar. E aí,
a gente vai utilizar essa pasta de dente contendo flúor, só que flúor é um medicamento, então ele não pode ser utilizado indiscriminadamente, ele tem que ser usado na quantidade certa. Qual que é a quantidade certa? O que vocês acham? Quanto de pasta põe na escova? Muitas vezes a escova tem uma parte colorida, mas olha, essa daqui tem uma parte colorida também. E, na verdade, quando a gente vê na propaganda, na televisão, aquela quantidade grande de pasta que começa aqui e termina aqui, já viram isso? Que enche a escova, isso não é necessário, é muito flúor, é mais do que o necessário. E em crianças, em indivíduos que os dentes estão se formando, pode ser até um perigo, porque pode causar um problema na formação dos dentes. Então, para cada idade, existe uma quantidade adequada de flúor para ser utilizado. Num bebezinho aí de 8 meses de idade, é diferente de uma criança com 8 anos de idade ou de um adolescente aí com 15 anos de idade. Cada pessoa vai precisar de uma quantidade de flúor diferente. E aí o que o flúor vai fazer? Ele vai formar sobre a superfície dos dentes uma camada dessas bolinhas aqui que é chamada de depósitos de fluoreto de cálcio. E isso é uma forma de proteção para o dente. Não, a ideia de criar essas pastas é que fosse uma quantidade adequada para cada idade. Então, assim, ela foi criada com essa finalidade. Mas com o tempo, depois se descobriu que a quantidade de flúor que tem na pasta para criança é muito pequena. Não é suficiente para prevenir a ocorrência de cárie. Então, hoje, o que se recomenda é sempre 1.100 ppm, o que muda é a quantidade. Quantidade que coloca na escova e não a quantidade de flúor que tem na pasta. Tá? Bom, então vai formar essa camada de fluoreto de cálcio que fica sobre a superfície do dente na forma dessas bolinhas. Ela é uma camada protetora. Eu falei que quando acontece um processo de cárie, acontece a desmineralização do esmalte, não é isso? Se tem essa camada protetora, o que vai acontecer frente a um ataque ácido dos micro-organismos? O que vocês acreditam que vai acontecer? Isso, ótimo, Pedro. Vai atacar primeiro a camada que foi formada sobre o dente e não o dente. Então, primeiro vai dissolver essas bolinhas que foram formadas sobre o dente para depois dissolver a estrutura dentária. Então, é uma forma de proteção. E aí, quando existe uma lesão de mancha branca e esse dente perdeu mineral na sua superfície, a gente observa essas manchas brancas opacas, né? Essas manchas acontecem pela perda de mineral. E existe a maneira de recompor esse mineral ou de colocar esse mineral de volta no dente, que é através da escovação, do flúor, do cálcio que vem dos alimentos, né? De diferentes formas. E nesse processo, ele é chamado de remineralização. Então a estrutura estava desmineralizada, ela estava mais frágil, e aí ela passa a ser remineralizada e para poder ganhar mais mineral e ficar mais resistente. Então é uma forma do esmalte se reparar, né? Vocês acham que isso é regeneração do esmalte ou é uma cicatrização do esmalte? Ela não chega a ser uma regeneração. Sabe por que não é uma regeneração? Porque não se forma todo o esmalte que foi perdido. É formada apenas uma pequena quantidade. Então, se a gente observa um esmalte desmineralizado comparado com um esmalte remineralizado, vocês conseguem perceber que ainda permanecem as manchinhas brancas? É como uma forma de cicatriz, né? De que alguma coisa aconteceu ali naquele dente e permaneceu. Então, a gente consegue observar isso ali, mancha branca no estágio inicial, e depois da remineralização permanece, claro que em menor quantidade, né? Mas ele foi recomposto. Então isso é o que a gente tem na clínica, que usa nas pessoas. Se a gente pensar em pesquisa, aí sim, Giovana, tem regeneração. Existem alguns peptídeos que são usados sobre o dente, e aí esses peptídeos vão estimular a formação de novos cristais sobre a superfície do esmalte, e esse esmalte vai ficar muito parecido. O esmalte
regenerado vai ficar muito parecido com aquele esmalte que é natural dos dentes humanos. Tá? Então, se a gente pensa no que existe clinicamente, a gente consegue estimular uma remineralização. Se a gente pensa em pesquisa, já existem aí trabalhos mostrando que é possível regenerar esse esmalte. Só que a cárie, ela não para no esmalte. Com o passar do tempo, ela vai se aprofundando cada vez mais para os diferentes tecidos do dente, né? Chega na dentina, pode chegar até na polpa num caso mais avançado. E as bactérias que estão presentes ali, elas vão se modificando. Então aqui a gente tem uma lesão no estágio bem inicial e aqui a gente tem uma lesão no estágio mais profundo que já destruiu mais dente. Aqui tem só uma dissolução superficial ali do esmalte, né, que vocês estão vendo a mancha branca, e nessa outra situação já tem a perda da estrutura do esmalte, perda da estrutura da dentina. Regenerar nessa situação é muito mais complicado, mais difícil. E a regeneração da dentina, diferente do esmalte, que a gente consegue observar na boca quando existe um reparo, a regeneração da dentina, ela acontece no interior do dente. Então a gente não vai conseguir ver na boca. A gente tem que lançar mão de técnicas para poder enxergar. Por exemplo, uma radiografia. E a gente consegue ver essa regeneração acontecendo lá no interior do dente, no interior da polpa. Tá. Então, a primeira pergunta com relação a cárie passar de um dente para o outro, né? É importante pensar assim, o biofilme ele está ali preso no dente, está pregado, né? Porque ele é uma estrutura pegajosa. Vocês já viram uma placa do dente quando fica alguns dias sem escovar o dente? Ela é uma placa pegajosa, ela não sai de um lugar e não vai para o outro. Tá? Mas a bactéria que está causando todo o processo, ela está presente na boca inteira. Então, isso pode acontecer, tá? Essa bactéria colonizar diferentes superfícies do dente. Isso é possível. Ou dos dentes. Se a lesão de cárie é muito profunda e chega no canal, aí tem que avaliar se pode ser feito um tratamento de canal, dependendo de quanto está destruído esse dente, ou se é necessário extrair. Tá? Não necessariamente, se chegou no canal, tem que tirar o dente. Então aqui a gente tem os exemplos do que a gente acabou de discutir aqui. Essa é uma lesão de cárie bem superficial, que ela já está cavitada, né, diferente da mancha branca que a gente viu no esmalte, mas ela está restrita só no esmalte, que é a porção mais branca aqui da imagem. Então ela é uma lesão mais superficial. Aqui é uma lesão que vai ficando mais profunda e ela já está em contato com a dentina. E a hora que ela chega em contato... Então, chega na dentina, os micro-organismos que estão presentes aqui, os produtos desses micro-organismos vão entrar dentro dos túbulos dentinários que eu falei e vão chegar até na polpa, onde vai induzir uma resposta, uma dor, uma sensibilidade, né? Às vezes uma agudização de um processo. Tá? E aqui a gente tem um dente cortado no meio só para vocês observarem como a cárie está avançando nas diferentes estruturas. Então aqui em branco a cárie no esmalte, um pouquinho mais profundo na dentina e está quase chegando lá na polpa. Certo? Então essa é a imagem da dentina que eu falei para vocês. Ela é praticamente uma peneira. Olha quantos túbulos tem no interior desse tecido, né? Então aqui a gente tem uma dentina, uma imagem de uma histologia, de uma lâmina. Pegou um dente, cortou esse dente e corou esse dente para observar no microscópio. E é isso que a gente observa. A presença da dentina e em íntimo contato com a dentina tem a polpa. As células da polpa são as células que produzem a dentina. E no interior da dentina permanecem esses túbulos onde estão presentes os prolongamentos da polpa, que vão transmitir aí vários impulsos para esse tecido. Então existe uma relação muito grande entre essas duas estruturas. Como vocês veem, a polpa, que nessa imagem aqui está do lado direito, ela vai entrando no interior da dentina, no interior desses túbulos dentinários. E esses túbulos, eles estão presentes em grande quantidade. Se a gente pega uma dentina ali mais perto do esmalte, existem menos túbulos e eles são mais fininhos.
Se a gente chega bem perto da polpa, esses túbulos são maiores e eles estão presentes em maior quantidade. Então, o que vocês acham que conduz mais estímulo numa lesão de cárie? Se ela tiver mais superficial ou se ela tiver mais profunda? Se tiver mais superficial, produz menos estímulo, porque tem menos túbulo e eles são menores. Se é uma lesão mais profunda, o estímulo vai ser maior. E aí, como que a polpa vai responder na presença de uma lesão de cárie, de um agente agressor, assim? O que vocês acham? Ela vai responder com inflamação. Sempre vai responder com inflamação. Se essa inflamação for muito exacerbada, ela vai levar à morte desse tecido pulpar. Então a polpa vai desaparecer. Se for uma lesão mais leve, o que vai acontecer é que essa polpa vai produzir mineral e esse mineral vai deixando aquele agente agressor cada vez mais distante. Isso é chamado de dentina de reparação, que é formada ali no interior do dente. E esse tipo de dentina de reparação a gente não vai ver na boca, é diferente da mancha branca do esmalte, a gente vai ver só se fizer uma radiografia. E é isso que a gente observa numa lâmina, né? Então, aqui a gente tem uma radiografia de um dente com uma lesão de cárie bastante profunda, que é essa porção mais escurecida aqui. Estão vendo? Mais escurecida, isso é uma lesão de cárie. E aqui existem muitas bactérias que estão lançando produtos em direção à polpa. E a polpa, para se defender, vai produzir mineral, vai produzir dentina, que é o que a gente observa nessa imagem. Essa dentina, ela não foi produzida quando o dente foi formado, ela foi produzida quando aconteceu a lesão de cárie para tentar afastar aquela agressão que estava chegando. Isso é uma forma de reparo do dente, é uma forma do dente tentar se proteger, que acontece naturalmente. Só que é o caminho contrário. Ela vai fazendo com que a polpa fique mais longe da lesão de cárie, porque a lesão de cárie não vai desaparecer, mas a polpa vai ficando cada vez mais distante porque vai sendo formada uma barreira, né? Então, eu quero me afastar de você, eu vou construindo um muro cada vez mais longe e vou me afastando de você. Você pode até chegar perto, mas eu continuo me afastando. Depende muito da dieta do animal. O principal animal que tem cárie, nós, humanos, né? Porque a gente consome sacarose bastante açúcar aí industrializado. Então a gente é uma espécie que tem muita cárie. Mas, por exemplo, um camundongo lá no laboratório, um rato, ele não tem cárie, ele nem tem a bactéria que vai levar essa desmineralização, porque o açúcar não faz parte da dieta dele. Tá? Então, se você quiser criar cárie nesses animais, primeiro você tem que colocar a bactéria e depois dar o açúcar para depois acontecer a cárie. Tá? E por que a polpa consegue se reparar? Eu falei que ela consegue se regenerar. Né? Porque existe dentro dessa polpa células que são importantes para mineralização, para produzir essa parede de tecido mineralizado, e também existem células tronco. Já escutaram aqui sobre células tronco, eu tenho certeza. Né? O que são células tronco? São células que podem se diferenciar em vários tipos de tecidos. Né? E dentro do dente existe muita célula tronco. Sabiam que dentro de um dente de leite que cai tem célula tronco? Tem. Existe célula tronco ali dentro e essa célula tronco pode ser utilizada em diferentes terapias. Mas pensando no reparo da polpa, essas células tronco são muito importantes, porque são elas que vão se diferenciar e produzir mineral se aquela lesão de cárie atingiu a polpa, lesou aquele tecido. Então é importante ter essas células ali para promover a reparação. Então eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem que num dente de leite, quando ele cai, dentro tem o tecido, a polpa, e dentro da polpa existem células tronco. Normalmente elas estão presentes lá no interior do tecido, muito próximo dos vasos sanguíneos. Né? Então a polpa é um tecido conjuntivo frouxo, né, que tem células, que tem substância
matriz extracelular, tem vasos sanguíneos, tem nervos, e perto dos vasos sanguíneos é onde as células tronco se localizam, no tecido pulpar. E elas apresentam alguns marcadores de superfície. A gente sabe, né, que uma célula é uma célula tronco, não só de olhar para ela, mas quando a gente faz uma análise dessa célula para saber que tipo de receptor que ela expressa, para saber no que ela pode se diferenciar. E aí as células tronco da polpa, elas são chamadas de células tronco da linhagem mesenquimal. Então elas vão se diferenciar numa linha aí para formar osso, para formar cartilagem, para formar tecido gorduroso. Tá? Essas células são capazes de se diferenciar nesses tecidos. Bom, então conhecendo tudo isso, a partir do momento que se estudou que a lesão de cárie, ela promove a formação de dentina de reparação, que a polpa é capaz de se regenerar frente a uma situação de estresse, as pessoas começaram a se questionar, será que a gente pode fazer algum tipo de tratamento para acelerar esse processo de regeneração do tecido pulpar? E aí começaram a sair alguns trabalhos que mostram que, se você tem uma lesão de cárie, por exemplo, coloca um material ali nessa lesão, remove todo esse tecido cariado, essas bactérias, coloca um material ali próximo ao tecido pulpar, esse tecido vai produzindo mais dentina e é capaz de se regenerar. Então, num modelo animal aí, por exemplo, isso acontece em 6 semanas, num camundongo, num rato, que é diferente do humano. Mas é possível regenerar esse tecido. Tem vários trabalhos que saem na literatura aí mostrando que substâncias são capazes de produzir a regeneração do dente. O que a gente está vendo aqui é uma imagem de microtomografia que a gente observa muito bem uma situação que não tem regeneração. Vocês estão vendo essa parte escurecida aqui que eu estou apontando? Isso daí foi uma cavidade que foi feita no dente e aqui não tem regeneração, mas é diferente dessa outra situação. Vocês estão vendo que já não está tão escuro? Significa que o dente foi capaz de se regenerar quando foi administrado uma substância que estimulava esse processo de produção de dentina. Mas isso já é feito quando a gente faz um tratamento odontológico de rotina. Existem vários materiais que existem no consultório odontológico que induzem a reparação. Que vocês estão vendo aqui uma lâmina, por exemplo, que mostra dentina reparadora quando ela foi colocada em contato com material à base de silicato de cálcio, ou uma dentina reparadora quando o dente foi colocado em contato com um óxido de cálcio, por exemplo. Esses dentes passaram a produzir muitos marcadores de mineralização e todas as células aqui que estão marcadas em verde nessa lâmina, elas mostram uma intensa atividade de produção de minerais. Então isso mostra que muitos materiais que a gente utiliza clinicamente, eles são chamados de biomateriais, eles são capazes de induzir a reparação, a regeneração ou a cicatrização desse tecido pulpar. Esse caso aqui é um caso que se aproxima muito de uma regeneração. Então, vamos explicar as estruturas aqui. A gente está vendo a dentina desse lado e a polpa desse outro lado, onde estão as células. E aí foi colocado um material aqui sobre a dentina. Esse material entrou dentro desses túbulos, chegou até as células da polpa e essas células passaram a produzir dentina terciária, que é essa de coloração mais rósea, que tem uma estrutura um pouquinho diferente dessa outra. Vocês estão vendo que tem uma estrutura diferente? Então isso é uma forma muito parecida a uma regeneração que foi induzida por um material odontológico colocado sobre a dentina. E induziu uma regeneração em direção ao interior do tecido pulpar. Bom, a gente pode fazer esse tipo de experimento, testar o material no modelo animal pré-clínico, só que antes disso a gente faz as pesquisas em células. E a gente pode utilizar as células da polpa para poder fazer essas pesquisas. Como que vocês acham que a gente pega uma célula da polpa? Como que é possível fazer isso? Pode ser. Você pode pegar um dente de leite e tirar aquelas células e colocar para crescer e estimular essas células com diferentes substâncias para ver se essas células são capazes de produzir mineral e de mineralizar. Então esse é o primeiro estágio da pesquisa que a gente faz. São pesquisas in vitro ainda, antes de passar para um modelo animal. A gente vai utilizar essas células
essas células tronco da polpa dentária, estimular essas células e ver se aquele material que a gente está testando vai induzir uma resposta ou não. Então a gente pode pegar um dente, cortar esse dente no meio, tirar o tecido pulpar que está lá no interior do dente e colocar ele numa plaquinha de cultura para essa célula começar a crescer a partir desse tecido. É como a gente consegue observar nessa imagem aqui. Então a gente tem o tecido pulpar que foi colocado ali e as células começam a se proliferar a partir desse tecido. E a gente pode utilizar essas células para fazer pesquisa. Então existem várias estratégias que a gente pode utilizar quando a gente está pensando em regeneração do tecido pulpar. A gente pode, se o tecido pulpar ainda está vivo, a gente pode utilizar biomateriais, moléculas bioativas que vão estimular a produção de dentina de reparação por aquele tecido pulpar que está ali no interior da dentina. Se esse tecido já morreu, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer uma revascularização daquele dente, trazer novos vasos sanguíneos para o interior desse dente na tentativa de regenerar aquela estrutura. Ou a gente pode fazer um transplante celular. A gente vai pegar aquelas células que a gente cultivou no laboratório, pegar aquelas células e injetar no interior do dente para que aconteça a regeneração do tecido. Então são várias estratégias diferentes que podem ser utilizadas dependendo da finalidade. Então aqui só para mostrar um exemplo do que seria o transplante. Então, um transplante celular. Então aqui a gente está vendo um dente, é um dente que não tem mais a polpa, porque o tecido morreu em função de uma inflamação muito grande. Tem até uma lesão aqui na raiz do dente. E aí a gente precisa regenerar esse tecido, porque nós não podemos deixar esse dente sem nenhum vazio aí no interior da boca. Então a gente vai colocar essas células dentro do dente e aí vai acontecer a regeneração desse tecido pulpar. Isso é feito na forma de transplante. Ou eu posso fazer o recrutamento celular, porque o dente está inserido no osso, e lá no osso existem muitas células. Então eu posso recrutar essas células, chamar essas células que estão presentes lá dentro do osso, para que elas povoem de volta o tecido pulpar, ou aquela região. Tá? Isso ainda não tem sido feito clinicamente nos consultórios, né? Esse transplante ou essa utilização de moléculas bioativas para recrutar células para a regeneração da polpa. Mas isso já tem sido feito em muitas pesquisas, e não só pesquisas em estágio inicial, mas em pesquisas em estágio bem avançados, pesquisas pré-clínicas, em que num modelo animal é removida a polpa do interior do dente, coloca-se essas células lá dentro do canal e depois sela o dente. E a gente observa aí depois de alguns meses a formação de um tecido ali preenchendo todo o canal do dente. Então, acontecendo de fato uma regeneração desse tecido. Ainda está distante. Assim, é necessário, para avançar para esse passo, que sejam feitos estudos clínicos em humanos, e esses estudos ainda não foram realizados. Tem alguns em estágio inicial. Então, assim, já foram feitos muitos estudos in vitro, em cultura de células, muitos estudos pré-clínicos que têm mostrado bom resultado, mas antes de passar para uso no consultório, tem que ser feito o estudo clínico em humano. E aí esses estudos estão em estágio ainda não foram realizados em uma grande quantidade para se confirmar se de fato essa é uma terapia muito interessante para ser utilizada como rotina. E aí, vamos voltar na pergunta do começo. Os dentes são capazes de se regenerar? Sim. Então levanta a mão, sim aí. Ah, mudou a coisa, hein? Não? Talvez? Ótimo. É óbvio, gente, que eu estou aqui mostrando um monte de trabalho, mas não foi feito só por mim, né? Tem uma galera aí por trás que ajuda bastante, tem o pessoal do laboratório, tem o pessoal do laboratório aqui em cima, tem os pós-graduandos, mais gente de laboratório e mais gente da clínica, que todo mundo trabalha junto aí para colocar essas pesquisas para frente para a gente
divulgar depois. E aí eu deixo o meu contato, se vocês quiserem falar comigo, meu e-mail está aí, a gente pode falar mais sobre esse assunto. E eu deixo também a página da Odontopediatria, que vocês podem seguir lá no Instagram e no Facebook, Odontopediatria USP Ribeirão. E lá a gente sempre posta um monte de informação sobre cuidado com a saúde bucal e até mesmo sobre pesquisas que estão sendo realizadas. Obrigado. Tem alguma forma melhor para escovar os dentes? Alguma que limpe mais? Algo assim? Uma boa escovação, ela tem que ser capaz de remover toda essa placa que está presente no dente. Então, assim, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Por exemplo, você escovar o dente e depois usar uma solução que mostra para você onde o dente não está bem escovado. Porque a placa ela é branca, fica difícil de enxergar. Então, com uma placa mais colorida, você conseguiria ver onde não conseguiu limpar melhor e aí modificar a sua escovação para tentar limpar melhor. É isso que você perguntou? Aí a técnica ela é indicada individualmente. Para cada pessoa vai ter uma maneira mais adequada de escovar o dente. Cada pessoa tem uma destreza, tem uma maneira diferente. Existem várias técnicas possíveis, mas assim, poder te indicar uma assim, sem saber exatamente como você faz é difícil. Tá? Hoje em dia tem como recriar algum dente usando, sei lá, algum tipo de impressão digital, alguma coisa assim? Tem gente trabalhando nisso, consegue fazer várias estruturas do dente numa impressora e aí dentro desse arcabouço que eles chamam, né, você vai criar ali uma estrutura de um dente e dentro dessa estrutura você coloca várias células diferentes que são importantes e põe aquele dente de volta e acontece uma mineralização e o dente volta à função. Tem vários trabalhos acontecendo aí nessa linha. É claro que está longe de ser aplicado na clínica, mas tem pesquisa acontecendo sim. Impressão de vários tecidos, impressão da polpa, né? Vocês viram a polpa ali, então você pode imprimir uma polpa e colocar ela de volta com algumas células para poder dar uma estrutura para essas células se arranjarem e produzirem mineral. Então é possível. As técnicas de clareamento de dente do YouTube com bicarbonato de sódio e a pasta de dente funciona realmente ou é mito? Ele funciona se for um tipo de pigmento que está sobre a superfície do dente, que é aquele pigmento que vem da alimentação. Se você toma bastante coca, se você escova pouco dente, aí forma cálculo sobre o dente. Então, nessas situações funciona bem. Agora, para tirar aquele pigmento que está mais interno, aí não funciona. O que você me perguntou? Bicarbonato? Ele vai fazer uma limpeza. Você me perguntou do bicarbonato também, né? O bicarbonato também vai fazer essa limpeza, é só uma abrasão do dente para tirar aquela camada mais superficial que está escura, uma placa que está mais escurecida, um cálculo que está mais escurecido porque você toma muito café, come bastante macarronada, toma Coca-Cola. Isso daí vai tirar com a escovação. O dente, tipo, quando ele fica muito sensível assim, é tipo, acontece isso com uma moda de, tipo, ele enfraqueceu? Ou, tipo, é porque ele ainda tem coisas para fazer? Existem várias formas de sensibilidade, mas uma bem específica é quando o dente perde um pouco dessa camada de esmalte de proteção. E aí quando ele perde essa camada de esmalte, a dentina fica exposta. E aí a dentina tem aqueles túbulos. Então tudo que você coloca na boca, de alguma maneira chega até o tecido pulpar porque perdeu aquela proteção do esmalte. Então por isso que tem dor. Então existem tratamentos para tentar minimizar isso. Uma das formas de tentar minimizar isso é fechando aqueles túbulos dentinários com alguns produtos. É mais fácil uma pessoa que usa aparelho ter cárie? Muito mais fácil. Até umas imagens que eu mostrei ali, eu acho que eu vou até voltar para te mostrar isso exemplificando. Porque o aparelho ele acaba sendo uma forma de retenção de placa, né? É muito mais difícil escovar o dente com aparelho do que sem aparelho. Então, se vocês observarem, olha como dá para ver direitinho o desenho do aparelho aqui, ó. Em volta ficou todo com a lesão de mancha branca, por causa do aparelho. Em volta do aparelho, que era mais difícil escovar, fica essa lesão de mancha branca porque tem mais placa ali naquela região. Então, tem quem usa aparelho redobrar cuidado. Professor, eu fiquei curioso quando perguntou se outros animais também têm cárie, né?
e que você comentou estar relacionada ao hábito alimentar humano, né, rico em sacarose. Quando você fala isso, é num sentido mais recente na história humana, falando assim, pós-industrialização e esses alimentos que a gente tem hoje, ou você fala num sentido até mais antigo, assim, de questão de agricultura, de início de alimentação da carne, assim, falando de ancestralidade, né, da evolução humana? É algo mais recente ou é algo histórico mesmo? Se você pega o carboidrato como a sacarose, que ele é industrializado, ele é o produto ideal para a bactéria que causa cárie poder produzir ácido. Então, assim, a velocidade é muito maior. É óbvio que qualquer alimentação que, de alguma maneira, tem uma conversão em açúcar no final, isso vai ser utilizado pela bactéria para produzir ácido. Então, antigamente existiam lesões de cárie, mesmo com alimentações mais naturais, porque de alguma forma isso gerava açúcar, né? Mas o açúcar fermentável, a sacarose, ele é o prato cheio para a bactéria produzir ácido, e ela produz o ácido em muito grande quantidade. Então a lesão acaba sendo muito mais rápida e a destruição mais veloz. Não sei se o senhor chegou a comentar em algum momento da palestra, eu perdi, mas já ouvi falar de possibilidade de transplante de dente. Existe? Existe, é uma realidade. Muitas vezes esse transplante ele não é feito de um indivíduo para o outro, mas ele é feito dentro da mesma boca. Então você pode pegar um dente mais posterior, um dente do siso, que não tem muita finalidade hoje em dia, e utilizar esse dente para transplantar e colocar no lugar de outro dente que foi perdido. Então isso pode ser feito, ou utilizar um pré-molar e colocar no lugar de um incisivo, de um dente anterior, para poder substituir um dente que foi perdido. Então existe. Em relação ao dente do siso, por que ele nasce se a gente tira ele? Para que ele serve? No passado ele tinha aí a sua função, né? Muitas vezes os dentes eram perdidos e esse dente acabava sendo um substituto pro dente perdido. Hoje é um dente que é muito posterior, muitas vezes ele não cabe na boca e ele acaba sendo removido por essa finalidade. E muitas vezes quando ele nasce, quando ele aparece na cavidade bucal, é um dente que fica muito lá no fundo, é difícil higienizar e podem ter problemas decorrentes dessa dificuldade de higienização, uma cárie, uma dor de dente, então por isso que ele é tirado. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui, não? Então, obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite.